Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 15, a partir do versículo 29. Estamos hoje já no 14º milagre. São 35 milagres. Hoje vamos falar sobre o 14º, então vai ficar faltando apenas 21 milagres, né? Vamos falar sobre a segunda multiplicação dos pães e peixes. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 15, a partir do verso 29. Enquanto o milagre da primeira multiplicação nós vemos registrado nas quatro versões do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, a segunda multiplicação nós temos o relato de Mateus e o relato de Marcos, Marcos 8, 1 a 10. Vamos ver o de Mateus aqui, Mateus capítulo 15, versículo 29. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia e subindo ao monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, que os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenham compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. E não quero despedi-lo em jejum, para que não desfaleça no caminho. Meus discípulos disseram-lhe: de onde nos viria no deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhe: quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graça, partiu-os e deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Amém, queridos? Podeis assentar. Queridos irmãos, nós ouvimos na quinta passada, né, foi o diácono Marco Antônio que trouxe a palavra sobre a primeira multiplicação, e a gente ouve mais sobre a primeira multiplicação. Quase não ouvimos sobre o relato da segunda multiplicação dos pães e peixes, que não tem, é totalmente descartado a ideia que seja o mesmo milagre, porque há grande diferença em vários os aspectos. Então não tem dúvida nenhuma que é a segunda multiplicação dos pães e dos peixes, como a Bíblia diz e como a epígrafo diz, e até mesmo que alguns estudiosos vai datar que a segunda multiplicação acontece aproximadamente 1 ano e 2 meses depois da primeira multiplicação dos pães e peixes. A primeira, nós temos os 4 evangelhos, temos ela bem detalhada no capítulo 6 do Evangelho de João. João escreve com riqueza de detalhes, Mateus fala, Marcos fala, Lucas fala da mesma forma. A primeira diferença que nós vemos, querido, e que podemos aprender aqui na segunda multiplicação, é que o ambiente que Jesus está é diferente, porque enquanto Jesus estava entre os judeus, eles sendo judeus e operando um milagre entre os judeus e os grupos religiosos fortíssimos da época, que eram seguidores de Moisés, mas não reconhecia Jesus como o Messias, como o profeta que o próprio Moisés tinha falado que iria vir, eles não reconheciam, o tempo todo batendo contra Jesus. Jesus agora sai um pouco da região dos judeus
e ele está aqui no contexto do capítulo 15, nós lemos os versos antes, nós vamos ver que ele está na região de Tiro e de Sidom, fazendo um milagre, já até pregamos sobre ele aqui, atendendo o clamor da mulher cananeia. E por isso que o verso 29 fala: partindo Jesus dali, ou seja, saindo das regiões de Tiro e de Sidom, chegou ao pé do mar da Galileia e subiu ao monte, assentou-se lá. E aí diz que veio uma multidão, veio ter com ele muito povo, ou seja, uma multidão, trazia cego, coxos, mudos, aleijados e muitos outros, e os puseram aos pés de Jesus e ele os sarou. Uma informação pertinente que nós temos aqui: nós estamos estudando sobre os 35 milagres de Jesus, irmãos. São 35 milagres catalogados, explícito, explicado, porque só nesse milagre aqui nós vemos o que? A informação de que levaram nesse dia, quando Jesus ensinava no monte, levaram até ele, foi uma multidão até Jesus. Essa multidão aqui agora não era apenas de judeus, era uma multidão mística entre judeus e gentios, entre um povo pagão. Então nos leva a concluir que o povo que ouviu o milagre que Jesus fez na filha, atendeu o pedido da mulher cananeia, libertou a filha dela, agora eles vão atrás de Jesus. Alguns deles vão atrás de Jesus e vão levando coxos, cegos, mudos, aleijados até Jesus. Jesus vai ensinando e operando o milagre. Então foram muitos milagres que aconteceram, que nós não vemos eles detalhados e catalogados. Só nesse texto aqui, está no plural aqui, que levaram para ele coxos, no plural, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e Jesus sarou a todos. Então ali, queridos, há uma multidão politeísta. O que é uma multidão politeísta? Diferente do povo judeu. O povo judeu em si é um povo monoteísta, ou seja, acredita em apenas um Deus. As três principais religiões do mundo, que é o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, e ambas nós sabemos que tem Abraão como marco, o pai Abraão como marco, tanto o judaísmo, o islamismo quanto o cristianismo, são religiões monoteístas, ou seja, apenas um Deus que nós cremos. Agora as religiões politeístas, por exemplo, na Índia existem muitos deuses que eles criam, né? Calvino chega a dizer que o ser humano é uma fábrica de Deus, sai endeusando todos, né? Aqui há uma região politeísta, e eles chegam numa conclusão. Qual conclusão que eles chegam depois que Jesus faz tantos milagres? Está aí no versículo 31: de tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados são, os coxos a andar, o cego vê, e glorificava a Deus de Israel. Olha só, eles glorificavam ao Deus de Israel. Queridos, o que é de pertinente nessa informação para nós? Vamos falar a verdade, nós vivemos numa cidade politeísta. Vivemos numa cidade politeísta. O Brasil é um país politeísta, né? Quando falamos do cristianismo, claro que engloba o catolicismo e os protestantes, os evangélicos são nós, mas a vertente do cristianismo, chamado catolicismo romano, se tornou politeísta. Isso é lógico, é claro, está aí aos olhos de todos, né? Eles, tem hora, não sabem, os que seguem, né, o catolicismo, tem hora que eles não sabem se dá glória para São Geraldo, vamos falar de Curveiro, para Santo Antônio, para qual dos santos que eles estão dando glória, ou seja, politeísta. Nós aqui nós reunimos e nós damos glória apenas a Jesus. Então, trazendo esse texto para nós aqui, é como, querido, se a população de Curveiro chegasse a uma conclusão, dizia: realmente, aleluia, o Deus dos crentes é o Deus verdadeiro, vamos glorificar esse Deus. É isso que aconteceu ali nesse dia, glorificava a Deus de Israel. Aí me leva a um outro pensamento sobre esse texto aqui, queridos. Como está ali pessoas que creem em vários deuses, politeístas, e vê Jesus ali operando tais milagres, e eles então começam a glorificar ao Deus de Israel. O ambiente dessa segunda multiplicação que Jesus opera é diferente do ambiente da primeira, que foi logo onde tinha a maioria deles, esmagadora, era judeus, eram pessoas monoteístas, judeus que criam no Deus de Abraão apenas. Ou seja, uma coisa está clara:
São ambientes diferentes que Jesus opera o milagre da multiplicação. Ou seja, não importa o ambiente em que Jesus está, pode ser ambientes diferentes, mas Ele opera milagre da mesma forma. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Então, queridos, na continuidade aqui, deixa eu dizer para os irmãos, vemos aqui barreiras, podemos ter aqui barreiras para que o milagre, a tudo que concorria contrariamente, para que o milagre não acontecesse. Já estava em ambiente de milagre. Jesus já está ali fazendo o mudo falar, cego enxergar, coxo andar, aleijados e mancos, tem versão que vai dizer mancos perfeitamente andando. O ambiente já é de milagres. Mas agora, 3 dias que o povo está com Jesus, a multidão, 3 dias, é mais ou menos assim, meus irmãos. Vamos falar a verdade, tem culto que é chato. Hoje o culto aqui está bom, está leve, está tranquilo os louvores, mas tem culto que é chato, irmão. A gente às vezes fica com uma tal hipocrisia dizendo, não, o culto não é para o homem, o culto é para Deus. O culto é para Deus, mas se está chato para o homem, imagina para Deus. Meu Deus do céu, todos nós já participamos de um culto e falamos, meu Deus, isso não foi um culto, foi um cumprido. Minha vontade de ir embora, esse culto hoje foi ruim, Deus me livre, que culto ruim. Irmão, todos os crentes, mais de 5 anos já falou isso, né, pastor? O pastor da Gareca que está uns 50 anos, ele já falou umas meia dúzia, só coisa que eu tenho, mas o culto hoje foi ruim. Não aqui, né, nas nossas andanças por aí. Então, meus irmãos, tem culto ruim. Sabe aquele culto ruim, que tem meia hora que você está nele, parece que você está nele, tem 2 horas, você fala, mas esse culto vai acabar mais não? Os irmãos estão rindo, porque os irmãos sabem que é verdade, que tem culto que é desse jeito. Agora tem culto, meu irmão, que você olha assim, meu Deus, já é quase 10 horas, parece que tem meia hora que nós estamos aqui. Tem culto bom que você não vê o tempo passar. Já participou de um culto assim? Aquele culto bom assim, sabe, irmão Luiomar? Aquele culto bom assim que flui, que a graça vai fluindo, que a presença vai fluindo, e quando você vê, não dá para ficar mais não, já acabou, estou com vontade de ficar mais. Aleluia, eu imagino, é esse culto que estava ali, porque já era 3 dias que eles estavam com Jesus, nem fome. Eu cheguei a pensar, gente, 3 dias quando eu estava estudando esse texto, e falei até na rádio ontem, dando um spoiler sobre esse texto ontem na rádio, não sei se os irmãos escutaram, falei, talvez alguém levou um lanchinho, né? 3º dia o lanche já acabou, mas eu lembrei esses dias agora, pastor Márcio Coelho, né, que dirige lá a congregação de Santa Cruz de Alves, ele me falou disso, o pastor Zacarias, que ele leu um livro sobre jejum e entrou no propósito. Deve ter uns 15 dias, ele me disse que ele jejuou 3 dias direto, começou no domingo, meia-noite, pastor Elias, e foi comer só na quarta-feira à tarde, né? Falei, então é possível, nós temos um relato aqui agora do pastor Márcio, né? Só não vou dizer o resto, porque falou que jejuou 3 dias e a prova chegou no 4. Era já Deus preparando ele já para a prova no 4º dia. Mas certo é, irmãos, que eles estavam ali na presença do Senhor, e estava uma presença tão leve, Jesus ensinando, Jesus pregando, milagre acontecendo, e de repente 3 dias passou, e eles na presença do Senhor, aleluia. Isso dá para nós ter uma ideia, 1% de como que será na eternidade. Por isso que a Bíblia diz que um dia para Ele é como 1000 anos, ou 1000 anos como um dia. O nosso tempo é cronos, o nosso tempo é segundo, é milésimo, segundo, minutos, é hora, é 24 horas. O dele não, o dele é Kairos, Ele está acima do tempo. Quem pode dar glória a Deus nesta noite? Aleluia. Eles não viram o tempo passar, mas como eles somos de carne e osso, Jesus então falou, opa, peraí, 3 dias comigo, não posso despedi-los vazio, sem pão, eles podem desfalecer no caminho. Eu gosto dessa expressão aqui, ó, tendo compaixão da multidão, verso 32, porque está comigo há 3 dias, não tenho o que comer, não quero despedi-lo sem comer, sem comida, em jejum, para que não desfaleça do caminho. Irmãos, eu gosto dessa expressão aqui, para que não desfaleça no caminho. Se Deus te deu uma direção, do ponto A até o ponto B, para você caminhar,
Ele te dá pão suficiente para você prosseguir essa caminhada. Aleluia. É mais ou menos assim, ó. Se Deus me mandar eu ir até em Montes Claros, Ele não vai me dar gasolina para chegar só até em Corinto, não. Ele vai me dar gasolina para me chegar até em Montes Claros. É isso que eu estou entendendo. Jesus falou assim: o pessoal tem que ir embora para casa, eu vou despedir eles para casa. Cada um tem que chegar em casa. Mas eles vão desfalecer no caminho. Eles não podem ir sem antes eu dar pão e peixe para eles, não. Vocês estão entendendo? Se Deus então te deu uma missão, se Deus te deu um direcionamento, se Deus te deu um destino, se Deus te deu uma missão para cumprir, Ele vai te dar pão suficiente, Ele vai te dar recurso suficiente, Ele vai fortalecer a tua fé, Ele vai fortalecer a tua vida, e tu não vai desfalecer no caminho. Tu vai chegar no seu destino, no destino de Deus, para a glória de Deus Pai. Escute, tem muita gente desfalecendo pelo caminho. A gente vê às vezes alguém desfalecendo pelo caminho, ou porque não está na direção de Deus, aí desfalece no caminho. Porque se você está no caminho dele, Ele garante a sustentabilidade. Gente que desfalece no caminho, ou porque pegou seu próprio rumo, pegou seu próprio caminho, pegou sua própria direção. Porque se nós estivermos na direção de Deus, Ele fortalece, o pão dele é suficiente. Ele não te despede, Ele não te manda para morrer pelo caminho, e nem para ficar no meio da estrada. Ei, eu estou dizendo para pessoas aqui que estão pensando: meu Deus, será que eu vou chegar ao final do ano? Será que o milagre vai chegar na minha casa? Será que eu não vou desfalecer? Eu estou fraco, Senhor. Será que eu não vou desviar? Não, eu vou conseguir ficar crente. Deus está dizendo: Ele tem pão para você nessa noite. Tu não vai desfalecer no caminho. Ele tem pão para a tua alma, Ele tem pão para você prosseguir pelo caminho. Quem recebe essa palavra, levante a tua mão, glorifica o Senhor, receba o pão de Deus. Receba o pão de Deus, para que tu não se desfaleça no caminho, e não vá pelo caminho que Ele não nos mandar. Tem que estar na direção dEle. Aleluia, porque a direção que Ele nos dá, o caminho é este. Ele dá pão suficiente para que tu não desfaleça. Aleluia, aleluia. Está achando que a tua fé vai desfalecer? Está achando que você vai morrer no caminho, você vai desfalecer? Tua casa, o teu lar? Não vai, não vai. Tem pão para a tua vida nesta noite. Se você recebe essa palavra, dá mais um glória a Deus aí nesta noite. Aleluia. Deixa eu trocar o microfone. Está achando esse microfone muito... Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Vou trocar aqui, irmão Rinaldo. Vou pegar aqui os 647.1. Glória a Deus. Então, meus irmãos, desliga esse aí. Então, meus irmãos, aleluia. Na sequência, a Bíblia nos diz da seguinte forma: os discípulos disseram para ele, verso 33: de onde nos viria no deserto tantos pães para saciar tal multidão? Essa parte do verso aqui é muito parecida com o questionamento dos discípulos na primeira multiplicação. Deixa eu lembrar vocês da primeira multiplicação. Na primeira multiplicação, Jesus falou para eles: dai-lhes de comer. Filipe fez um relatório, chegou a uma conclusão: Senhor, nem 200 denários de dinheiro é possível para comprar pão para esta multidão. Isso na primeira multiplicação. Ou seja, na primeira multiplicação, deixa eu mencionar isso aqui para aplicar essa parte aqui. Tinha vários fatores contrários. A Bíblia diz que na primeira multiplicação, a hora era avançada, o lugar era deserto, não tinha dinheiro. Na primeira multiplicação, a Bíblia diz que tinha 5.000 homens, sem contar, como é que é, quem sabe? 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Deixa eu falar uma coisa disso aqui, meu irmão. Oh, Jesus. 5.000, sem contar mulher e criança, parece que não conta, né?
sem contar mulheres e crianças. Brincadeira, porque era 5 mil homens. Então você imagina que era uma multidão de quase 20 mil pessoas. 5 mil homens, cada um com uma esposa, 10 mil, uma média, cada um com 2 filhos, quase 20 mil pessoas. Mas o que me chama a atenção é que na listagem dos presentes, 5 mil homens catalogados, tem homens, mulheres e crianças. A hora avançada, lugar deserto, Filipe chega com um relatório lá da sua comissão lá para alimentar o povo. Jesus, a solução que nós conseguimos para o Senhor é despedir o povo pelo caminho, porque nem 200 dinheiro dá para comprar pão para todo mundo. Jesus nem dá ideia para Filipe. Jesus agora dá ouvido para André, porque Filipe está falando o que não tem, e André chega e fala: Jesus, eu encontrei aqui, tem aqui um menino, que diz a Bíblia, tem aqui um jovem, um rapaz. Opa, mas peraí, mas quando conta a multidão, não está falando que tem rapaz na multidão, fala que tem homens, mulheres e criança. Mas não apareceu nenhum homem com 5 pães e 2 peixinhos, não apareceu nenhuma mulher, não apareceu nenhuma criança, mas apareceu um rapaz. Sabe o que eu aprendo aqui? Apareceu alguém que não estava catalogado, apareceu alguém de onde ninguém esperava. Talvez tu está esperando o seu milagre por alguém que você acha de onde pode sair alguma coisa, e o Senhor está dizendo: eu vou trazer a solução, o pouco que tem, de onde você menos espera. O rapaz, os jovens nem estavam contados no meio da multidão, contavam homem, contaram mulher e contaram criança, mas aparece um rapaz, vai aparecer de onde você menos imagina, mas vai aparecer a solução. Oh glória, aleluia, aleluia. É interessante que eles falaram a mesma coisa, né, na segunda multiplicação, porque lá falaram, não tem. Filipe falou, André chegou, tem aqui um rapaz, 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? Ou seja, não dá, Jesus. E vocês sabem do restante que Jesus resolveu. Parece que eles tinham esquecido do que Jesus já tinha feito há 1 ano atrás, porque agora eles falam a mesma coisa. No deserto, tantos pães para saciar a multidão. A prova tantos que eles esqueceram, queridos, que no capítulo 8 de Marcos, na sequência dos acontecimentos, Jesus começa a ensinar para eles, né, sobre o fermento dos fariseus, cuidado com o fermento dos fariseus, e eles começam a cochichar um com o outro, dizendo, Jesus, será que está falando porque nós não trouxe pão? Por que Jesus está ensinando isso? Jesus falou, não gente, eu estou ensinando vocês por metáfora. O fermento dos fariseus aqui, o fermento no pão, o fermento dos fariseus, estou falando das falsas doutrinas. Você está preocupado com pão? Vocês não lembram quando tinha 5 mil homens e só 5 pães e 2 peixinhos, e multipliquei pão e peixe e sobrou 12 cestos, e agora há pouco, vocês estão esquecendo rápido, ou seja, eles não aprenderam na primeira lição, na primeira multiplicação. Agora praticamente a mesma situação, e eles estão falando, de onde vai vir pão no deserto deste? Aí Jesus faz uma pergunta para ele, quantos pães tendes? Talvez Jesus já até sabia que eles tinham apenas 7 pães e alguns peixinhos. E é interessante, antes de eu falar dos 7 pães aqui, olha só, eles responderam, tem 7 pães e quantos peixes? Alguns. Na primeira era 5 pães e 2 peixinhos. Agora é 7 pães e alguns peixes. Era tão pouco que eles nem contabilizou. É mais ou menos assim, ó. Você quer saber uma coisa assim que às vezes me irrita? Eu falo assim, Débora, ficou quanto isso? Aí ela fala assim, ó, por exemplo, 100 e pouquinho. Não, ou é 100, ou é 101, ou é 110. Não tem 100 e pouquinho. Não tem 100 e pouquinho. É porque às vezes as coisas é muito pouco, que fala assim, né? Uns pouquinhos aí. Foi isso que eles falaram, uns pouquinhos de peixe. Só que estudando a Bíblia, pastor Zacarias, eu lembrei que o nosso Deus, Ele não é de contabilizar as coisas exatas. Lembra que Deus proibiu Davi de contar o seu exército? E ele contou e trouxe um prejuízo grande pela sua desobediência.
Aí vocês lembram também que, de acordo com o relato de Paulo em Coríntios 15:6, na última reunião de Jesus, antes desse assunto ao céu, ou as testemunhas oculares que viram Jesus ser levado ao céu, a Bíblia não fala o número exato, diz que era quase 500. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, era quase 120. Quando Pedro pregou a primeira pregação em Atos 2, foram quase 3.000 na primeira pregação que aceitou Jesus, Atos 2. Na segunda pregação, depois da cura do coxo, na porta do templo chamado Formosa, aí foi quase 5.000 que aceitaram Jesus. Então, o nosso Deus não preocupa com a exatidão, não. Sabe por que isso? Aquilo que é insignificante, às vezes que você nem contabiliza, isso aqui tem um pouquinho aqui, tem um pouquinho aqui, é deste pouquinho que Deus faz o milagre. É daquilo que você não dá ideia, é aquele pouquinho que você não contabiliza, é aquilo que você acha, tem umas moedas aqui, não vai fazer diferença, é só 2 moedas que a mulher tinha para ofertar. Aí Jesus falou, ofertou melhor do que todo mundo, porque deu tudo que tinha. É só uma botija de azeite que a viúva tem lá em casa, como é que vai pagar a dívida? É dessa botija de azeite que o milagre vai acontecer. Você está entendendo? O pouco que você tem, põe na mão de Jesus, que Ele vai fazer o milagre. Aleluia, aleluia. A pergunta de Jesus, quantos pães tem? Eles falam 7 pães e um pouquinho de peixe. É para nós reconhecermos. A resposta dele é para nós reconhecer que o que nós temos não é suficiente. Nós precisamos de reconhecer. Muita gente não recebe o milagre de Deus porque não reconhece que precisa do milagre. Muita gente, infelizmente, não vai ser salvo porque eles não reconhecem que precisa de Jesus. É aquelas pessoas assim que dizem, não, eu sou honesto demais, eu sou pai de família, eu sou trabalhador, eu ajudo os pobres, eu ajudo quem precisa, eu tenho um coração muito bom, sabe? Já viu que as pessoas assim, ó, que vem pedir oração, sabe, o evangelista Arino fala assim, ora pro meu sobrinho está precisando, está numas drogas tremendas, você precisa demais, minha irmã precisa. Aí você fala assim, e você congrega na onde? Não, tipo assim, eu tenho Deus no coração, não vou em igreja nenhuma não. Você já viu essas pessoas assim que falam, eu não vou em igreja nenhuma não, entendeu? Sou trabalhador, está tudo tranquilo para mim. A pessoa é tão boa, se acha tão boa, que acha que não precisa de Jesus. Não vai ser salvo, porque a sua bondade na terra, e você que está na live, escute aí, a tua bondade, a tua honestidade, o seu certo demais, você é direito demais, é insuficiente para você ser salvo, porque os maiores atos de justiça do ser humano diante de Deus é como trapos de imundícia, não é suficiente para se salvar, porque tu peca por atitude, tu peca por pensamento, porque nós somos gerados no pecado, nós somos gerados, nós já nascemos pecadores. Então tu precisa reconhecer que precisa de um Salvador, e esse Salvador é único, é Jesus. É Jesus, aleluia. Então eles reconhecem. Jesus pergunta, quantos pães tens? 7. Então vocês sabem que não é suficiente. E peixe? Nem contou, é uns poucos. Então vocês estão vendo que é só um milagre, né? Essa questão de milagre. Então agora, me dá os pães. Aí entrega os pães para a mão de Jesus. A Bíblia diz que antes de Jesus tomar o pão, importante dizer isso aqui, ó. Estou saltando o verso 35. Então Jesus mandou a multidão que se assentasse no chão. Todos nós, queridos, queremos sucesso naquilo que nós fazemos. Todos nós. Só que antes do sucesso, tu precisa de ter um progresso, porque ninguém sobe as escadas todas de uma vez. As coisas são de degrau em degrau. Deus, eu fui convidado para dar uma palestra hoje à tarde. Eu vou falar com o senhor, pastor, numa empresa aí. E eu acabei aprendendo, porque a gente é ensinando e aprendendo, né? Aí vi o outro irmão lá, né? Falando antes de mim. E eu vou parafrasear o que falou aqui, trazendo para os nossos dias. Mais ou menos assim, ó. Deus nos concede uma corda. Uma corda pequena. E você pode fazer uma escada com ela. Se você fez uma escada com ela, aí você pede mais corda a Deus e você vai subindo. E vai progredindo. Mas tem gente que nunca sai da primeira corda. Porque em vez de fazer uma escada, ele faz uma forca e se enforca com ela.
Você está entendendo? Você não sabe aproveitar as oportunidades que Deus lhe concede. Porque antes do sucesso vem o progresso, as coisas de pouco em pouco. Antes do progresso vem o trabalho. E antes do trabalho vem a ordem. E essa ordem que eu estou dizendo aqui, nem no dicionário o sucesso vem antes do progresso. E o progresso vem antes do trabalho. E o trabalho não vem antes da ordem. Porque você pode até trabalhar muito, mas se tu trabalhar desordenado, tu vai estar trabalhando errado. Então, primeiro, se organize. Segundo, trabalhe. Terceiro, se você trabalhando em ordem, terá progresso. E depois do progresso virá o sucesso. E nós vemos isso aqui no texto, porque Jesus fala: assenta primeiro. Ninguém em pé, todo mundo assentado, organizadinho. Está sentado, organizado. Então beleza, porque para Deus operar o milagre da multiplicação, primeiro Ele organiza. Só pode ser multiplicado. Eu já disse que outras vezes em ministração de oferta sobre a primeira multiplicação, só pode ser multiplicado aquilo que for organizado. Só pode ser multiplicado aquilo que for organizado. Jesus então mandou que todos se assentassem. E agora sim, Ele pega os pães e Ele dá graça. Porque ninguém consegue sucesso, nada pode ser multiplicado debaixo da palavra da reclamação, da murmuração, da queixa. Só isso não dá para nada. 7 pães não vai dar nem para a primeira parte. Não, isso aqui não vai. Não. Jesus dá graça pelos 7 pães. É pouco que você tem. É pouco, deixa na mão de Jesus. Começa a dar graça pelo pouco que você tem, que só pode ser multiplicado aquilo que é organizado, sim, mas só pode ser multiplicado aquilo que for dado graça. Começa a agradecer a Deus pelas pequenas conquistas. Começa a agradecer a Deus pelos pequenos resultados. Começa a agradecer a Deus pelas pequenas bênçãos. Começa a agradecer a Deus pelas pequenas metas alcançadas. Começa a agradecer a Deus pelos pequenos milagres. Não desmerece o dia das coisas pequenas, porque senão tu nunca alcançarás as grandes. A reclamação, a murmuração se torna um vício. Muitos de nós acabamos caindo no vício de reclamar, de se queixar, de murmurar. Agradeça. Quem já deu graça a Deus hoje? Quem já deu graça a Deus hoje? Aleluia, levante a sua mão e adore ao Senhor por 10 segundos, agradeça a Ele, agradeça pelo pouco que você tem, agradeça pelo que tu almoçou hoje. Pastor, hoje eu almocei só o arroz, feijão e zoiudo, bom demais. Ovo caipira eu como praticamente quase todo dia. Então agradeça que aí vai chegar, picanha vai chegar. Não é porque um certo político prometeu aí não, é porque se você trabalhou, Deus vai chegar, o sucesso, o progresso vai chegar na tua casa. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Nós precisamos de ser mais gratos ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos cantar aqui, te agradeço. Eu vou continuar pregando e já vou terminar. Aleluia. Por tudo que tu fez, por tudo que vais fazer, por tudo que vais, por tuas promessas, com todo o meu ser, te agradeço. Te agradeço, meu aleluia, Senhor. Te agradeço, te agradeço, meu Senhor. te agradeço por me libertar, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço.
Começa a dar graça pelo pouco que você tem. Só pode ser multiplicado aquilo que é dado graça, aquilo que é abençoado. Porque quando Jesus está dando graça, Ele está abençoando. Ele abençoou e Ele não dividiu, Ele compartilhou, Ele partiu, entregou aos discípulos. Agora é interessante, meu irmão, o nosso Jesus, o nosso Deus, Ele não quebra princípio. Ele não quebra o princípio chamado autoridade. Ele pediu para que a multidão se assentasse, falou: assente-se todos. Mas na hora que Ele pegou os pães, Ele abençoou, porque abençoar é com Ele. Ele deu graça, Ele abençoou. Por que Ele não entregou à multidão? Não, Ele entregou aos discípulos. E os discípulos entregou à multidão. Aleluia. E eu gosto do relato do Mateus, porque Mateus estava lá. Mateus ajudou a entregar. Mateus era um dos 12. E aí, meus irmãos, se tinha alguém no meio da multidão lá que falasse: eu não gosto muito desse Mateus não, viu? Você não pode não gostar muito do Mateus, mas você tem que pegar o pão da mão do Mateus. Da mão de Jesus não dá. Esse João aí, esse Pedro é meio encrenqueiro, esse Pedro é meio nervosinho. Não, tu não pode gostar do Pedro não, mas o pão Jesus passa é para Pedro, é para Tomé, é para Bartolomeu, é para Mateus, é para João, é para Tiago, é para o Judas, que ainda não tinha desconvertido, né? É para o Judas, né? Sei lá se já tinha desconvertido ou não, mas ele estava lá ajudando a distribuir. Era para ele. Tem que pegar da mão dos discípulos, não dá para pegar da mão de Jesus. Jesus abençoa, entrega aos discípulos, e os discípulos entregam a multidão. Porque tem crente que, né, pastor Zacarias, que é assim: meu negócio é com Cristo. Não, meu irmão, Cristo Ele abençoa, mas o pão, que é a palavra, Ele fala, é através de nós. Você não precisa de gostar de mim, querer me chamar para comer picanha na sua casa não, mas tu tem que pegar o pão, é de nós aqui. Não gosto muito do pastor Zacarias não, mas o pão Deus passa para ele passa para a igreja. Não gosto do pastor Elias não, mas o pão passa por nós aqui, pelos pastores, e passa para você. Tem que pegar o pão por aqui. Deus não quebra autoridade. Amém? Você está entendendo? Dá para dar glória a Deus? Mas por outro lado também, a gente não pode ficar besta também. Não estou falando de mim, não posso ficar besta também não. Por quê? Os discípulos estão entregando o pão lá, eles não estão: eu sou o cara, você está comendo por minha conta, não. Eles estão entregando e o pessoal está dizendo: o pão está gostoso, que peixe bom. Não, me deu até vontade de comer um pão agora, irmão. Não tomei café de tarde. O peixe está bom, maravilha. Nenhum deles ousa dizer: está comendo pão, agradece. Eles falam o quê? Eu só estou distribuindo. Eu só estou distribuindo. O pão está gostoso? Agradece Ele. É Ele que abençoou, por isso que chegou até aí. É Ele. Eu só passa pela minha mão. Só passa pela minha mão. Quem faz o milagre é Ele. Quem abençoa é Ele. Quem pode dar glória a Ele nesta noite. Aleluia. Então, meu irmão, nós até pregamos aqui: o pão está passando pela nossa mão. Agora quem salva é Ele. Você quer uma prova bíblica melhor do que isso? O que Jesus disse depois que ressuscitou? Marcos 16 e 17: e estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Tu pode até colocar a mão e orar, está na sua mão, mas quem cura é Ele. Então a glória é dele. Quem pode dar a glória a Deus? Vamos de pé, vamos terminar. Aleluia. Está sentindo a presença dele aqui? Tem pão chegando aí, tem pão chegando aí, tem pão do céu, tem pão do... Ei, eu volto a dizer aqui nesta noite: tu não vai desfalecer pelo caminho, porque Ele te dá pão nesta noite, Ele te fortalece nesta noite. Tu não vai desfalecer pelo caminho. Antes de nós orar,
Eu anotei aqui, eu fui falando verso por verso, mas eu anotei aqui, 3 verdades para nós aprender com esse milagre. Primeira verdade: a possibilidade de Deus na impossibilidade humana. Deu 3 dias, se eles vão com fome, desfalece no caminho. Pães era só 7, 4.000 pessoas, só homens, sem contar mulheres e crianças. Então não tem jeito, não tem. Então deixa que Jesus vai dar jeito agora. Aleluia, meu irmão. Sempre que esgotar os recursos humanos, nunca se esqueça, quando você olhar, não tem mais jeito, não tem mais recurso, quando tu desanimar mesmo com tudo, igual se nós olharmos com os olhos naturais, dá para desanimar com o Brasil em todos os aspectos, meu irmão. Dá para desanimar, você fala, meu Deus, não tem jeito, dá ele de mal para pior. Quando nós achávamos que ia melhorar, o negócio não voltou na estaca zero, não, voltou menos de zero ainda. Só Jesus. Mas olhe para o céu. Na impossibilidade humana tem a possibilidade de Deus. É quando alguém fala, não tem jeito, 3 dias sem comer, tem que ir embora, vai desfalecer no caminho, só tem 7 pão, só tem alguns peixinhos, deixa agora com Jesus, deixa com Jesus. Segunda verdade eu quero falar: a mesa de Jesus sempre será farta. Sempre será farta. E alguém pode pensar, pastor Elias, que o segundo milagre foi menor que o primeiro. Mas não, porque no primeiro sobrou 12 cestos, e no segundo a Bíblia diz que sobrou 7. Só que eu estudando aí os comentários, eu não entendo grego, mas a gente lê os comentários, né, que dá a tradução. Ou seja, na primeira multiplicação, quando fala cesto, o Novo Testamento é escrito no grego, a palavra é diferente do cesto aqui. É como se fosse, na primeira multiplicação, 12 cestos menores, aquele cesto de mão. Agora a palavra que aparece 7 cestos aqui na segunda multiplicação, no grego, é a mesma que aparece lá em Atos 9, quando disse que Paulo foi posto dentro de um cesto e desceu pela muralha de Damasco. Ou seja, o cesto aqui é só 7, mas o cesto era maior, era como se fosse um balaio. Imagina, um cesto que cabe um homem dentro, tem que ser bem grande. Lá na primeira multiplicação era 12 cestos, mas eram cestos menores. Agora é 7 cestos, mas não é cesto menores, era um balaio. Então o milagre não foi menor. Deus sempre faz o milagre com sobra. Sabe por quê? Na mesa de Jesus sempre haverá fartura. Você crê que vai ter fartura na tua mesa? Permaneça na mesa de Jesus. Agora escute, terceira última lição, e você vai ver na frente, nós vamos orar. Eu disse aqui a primeira lição, que a possibilidade de Deus começa a agir na impossibilidade humana. A segunda lição, Deus, na mesa de Jesus sempre há fartura. Terceira lição, é porque isso aqui é um milagre repetido. O nosso Deus é Deus de coisas novas, sim, mas às vezes Ele não vai fazer coisa nova. Às vezes Ele vai repetir o mesmo milagre que Ele já fez algum tempo atrás. Eu disse aqui para vocês, de acordo com alguns estudiosos, que essa segunda multiplicação deu 1 ano e 2 meses depois da primeira. Então, eu estou pensando, por que Jesus repete o milagre? Sabe por que Jesus repete às vezes o mesmo milagre? Porque às vezes nós esquecemos daquilo que Ele já fez. Então Ele repete para dizer, está vendo? Eu fiz um tempo atrás, eu estou fazendo de novo, e se precisar amanhã eu faço de novo, porque como diz o escritor aos Hebreus, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e serás eternamente. Então Ele faz de novo. Ele repete porque nós esquece. Ele repete, Ele às vezes faz de novo, Ele traz renovo. E ainda mais, quando está falando que Deus faz de novo, está dizendo que o nosso Deus é o Deus da segunda chance, é o Deus da segunda oportunidade. Se os discípulos não aprenderam na primeira multiplicação, agora eles aprendem na segunda. Que Deus é aquele que supre as necessidades, e aleluia, e Ele faz com fartura, aleluia. E sabe que eu encerro dizendo para você nesta noite, que Deus colocou no meu coração, tem coisa que Ele já fez na tua vida algum tempo atrás, mas você esqueceu, e tu está sofrendo de novo, por algo que você já viu a ação de Deus na tua vida. Mas recebe essa palavra de Deus hoje na tua vida. Ele fará de novo, Ele fará de novo, Ele fará de novo, aleluia. Tu já fez, Senhor, será que tu faz de novo? Faz. Ele está bradando nesta noite dizendo, Ele é o Deus
faz de novo aquilo que Ele já fez, aquilo que Ele já restaurou. Se preciso for, Ele refaz de novo, Ele restaura de novo, Ele levanta de novo. Ele é o Deus da segunda chance, Ele é o Deus da segunda oportunidade. Aleluia. Vem na frente com o seu pedido de oração, nós vamos orar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A graça de Deus está neste lugar. Oh, glória! Venha, traga seu pedido de oração. Nós vamos orar, apresenta ao Senhor. Não peça um milagre novo hoje, peça aquilo que Ele já fez. Ele te renova hoje, Ele traz de novo, Ele levanta de novo. Glória a Deus, glória a Deus. Dá para puxar aí a honra, a glória e o louvor. Vai, Débora. Aleluia. Glória a Deus. Chegue mais à frente aqui, irmãos, vamos orar. Chegue mais para frente aqui. Oh, meu Deus do céu. Sinta a graça de Deus aí. Jesus, o mesmo Jesus está aqui. Oh, glória. Oh, glória. Ele faz porque tudo é dele. A glória. A força. Ele te fortalece nesta noite. Ele está dizendo: tu não vai desfalecer no caminho. Tu vai chegar em casa. Tu vai chegar no lugar de origem. Nós vamos chegar em casa, no lar paternal. Não vamos desfalecer no caminho. A glória, a força, glória e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei, ao Rei Jesus. Senhor Deus Pai, nós te damos graça nesta noite pela tua palavra. Aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja, aqui está este irmão, aqui está esta irmã, Senhor, que crer no milagre, Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que nós oramos nesta noite, que haja milagre, Senhor, faça de novo nesta casa, neste lar, nesta família, neste casamento. Restaura, levanta, Senhor, cura, Senhor, traga uma unção renovadora, curadora, Senhor, causa da justiça. Enfermidade eu repreendo agora, enfermidade no coração, enfermidade nos órgãos internos, enfermidade nos ossos, enfermidade na coluna, enfermidade dos pés até o alto da cabeça, nos olhos, na laringe, na faringe, no estômago, nos rins, no pulmão, seja qual for o tipo de enfermidade, eu repreendo agora em nome de Jesus. Enfermidade neurológica, enfermidade seja psicossomática, depressão, angústia, síndrome do pânico, ansiedade, eu repreendo em nome de Jesus. Eu ministro milagre, recebe em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, Senhor, faça de novo, Senhor, restaura, Senhor, cura, Senhor, traga, Senhor, de novo, Senhor, renova, Senhor, traz alegria de novo, ativa os dons espirituais, enche do teu Espírito Santo, para a glória do teu nome. Renova as esperanças, Senhor, fortalece a fé do teu povo. Vamos viver o sobrenatural, vamos viver o milagre da multiplicação, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vamos viver o milagre da multiplicação, em nome de Jesus. Celebrarei a Ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. E nele há
o Deus Criador. Amém. Quem está feliz, dá glória a Deus. Amém.